O Despertar da Fé. Palestra realizada em 28 de novembro de 1969. Neville Goddard. Aqueles que experimentam o mistério cristão são responsáveis pela responsabilidade de contar aos outros. Seu objetivo é o despertar da fé em Deus, pois, como Paulo, faça a pergunta: como podem os homens invocar aquele em quem não creram? E como eles podem acreditar naquele que nunca ouviram? E como eles podem ouvir a menos que haja um pregador? E como os homens podem pregar a menos que sejam enviados? Como está escrito: que lindos são os pés daqueles que pregam boas novas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías disse: quem, ó Senhor, acreditou no que ele ouviu de nós? Então, a fé vem do que é ouvido, e o que é ouvido vem da pregação de Cristo. Minha conclusão para essa parte. Nessa primeira passagem, Neville dá exemplos dentro das Escrituras, dizendo nas palavras de Paulo, perguntando: como podem os homens invocar aquele que não creram? Quem é o ser que os homens não creram? O eu sou em cada um de nós. Na maioria dos seres deste mundo, as pessoas não acreditam em si próprias. E como podemos invocar um Deus que não conhecemos? Pois esse Deus não está fora, não está em lugar nenhum, a não ser dentro do nosso próprio ser. Ele continua: e como eles podem acreditar naquele que nunca ouviram? A maioria nunca ouviu falar que Deus está dentro de cada homem, como seu próprio ser, sendo o próprio Deus a nossa imaginação humana maravilhosa. E continua dizendo: e como eles podem ouvir a menos que haja um pregador? E como os homens podem pregar a menos que sejam enviados? Só podemos aprender algo através de um mensageiro que teve as experiências espirituais. Não é possível que tenhamos informações quando não temos alguém para nos revelar, e os únicos que podem nos informar isso é quem foi enviado a esse mundo. Continuando a palestra. Agora, Cristo não é uma pessoa fora de você, que viveu 2000 anos atrás. Cristo é o ser cósmico que se tornou humanidade, enterrando-se em todo filho nascido de mulher. Pergunte à pessoa comum se eles acreditam em Deus, e muitos deles dirão sim. Mas quando solicitados a defini-lo, eles descreverão alguém diferente de si mesmos. Então, como os homens podem chamar alguém em quem eles não acreditam? Eu lhes digo: o único Deus no universo é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Quando você diz eu sou, isso é Deus. Não há outro Deus além daquele que está encerrado na limitação de sua pequena vestimenta de carne. Como você pode chamá-lo quando não acredita que é Ele? E como você pode acreditar nele de quem você nunca ouviu falar? Que pregador já lhe disse que a sua maravilhosa imaginação humana é Deus? Eles pintam uma figura de palavra de um Deus fora de você. Mas esse não é o verdadeiro Deus. E quando alguém vem e diz a você quem ele realmente é, a ideia é blasfema. Ninguém quer acreditar que ele está criando as condições de sua vida. Mas Deus é o único poder causativo, como não há nada além de Deus. Tudo é causado pela imaginação. Ela é a única realidade. Então, como você pode acreditar nele de quem você nunca ouviu falar? E como você pode ouvi-lo a menos que haja um pregador?
E como pode haver um pregador a menos que ele seja enviado? O artigo desta manhã continha um artigo dizendo que os cientistas descobriram que o chamado trono que Pedro, que supostamente deveria ter sentado há 2000 anos, tem apenas 900 anos de idade. Eles agora tiraram a cadeira de seu abrigo, mas estão mantendo-a como uma relíquia sagrada, quando ela nunca foi mais do que um pedaço de madeira sobre o qual alguma porca autonomeada se sentou enquanto se chamava imperador, papa ou santo. Mas agora, depois de 1000 anos de bobagens, a verdade foi revelada. O que faremos quando o homem não quiser ouvir a verdade de que ele é responsável por sua própria vida, que sua imaginação é o único Deus? Quando você olha para o mundo, você pode pensar que você não teve nada a ver com a sua criação, mas você o fez. Você ainda não sabe, porque o seu propósito não foi revelado a você. Mas, pela restrição e limitação de seu próprio poder criativo, você se tornou o mundo criado para expandir-se além e criar um mundo ainda maior para uma expansão ainda maior de si mesmo. Deus está sempre expandindo sua iluminação. Ele tomou sobre si o limite da contração, chamado homem, o limite de opacidade, chamado homem, para quebrar a limitação e expandir-se. Essa é a glória de tudo. Minhas conclusões. Quando Neville se refere ao limite de contração, quer dizer o homem, e o limite na opacidade é a dúvida. Há um limite apenas para a contração. Ele colocou um limite na contração, que era o homem, um limite na opacidade, que é a dúvida. Ele chama de demônio ou Satanás na Escritura. Continuando a palestra. Eu experimentei as Escrituras e tenho a obrigação de contar. Como Jeremias, se eu dizer, eu não vou mencioná-lo ou falar mais em seu nome, há em meu coração como se fosse um fogo ardente, encerrado em meu ser, e eu estou cansado de segurá-lo, e eu devo compartilhar minha experiência com os outros, para encorajar todos a acreditarem em Deus, mas é minha responsabilidade dizer-lhes quem é Deus. Quando os homens acreditam que os caracteres das Escrituras são historicamente verdadeiros, eles estão tomando a verdade e modificando-a para a limitação da fraqueza da alma humana. Eles não são personagens da história, mas personificações dos aspectos da mente humana. Isso é verdade de Jesus, para baixo. Jesus é a personificação do cumprimento do plano que você estabeleceu no começo dos tempos. Tendo criado o plano antes do surgimento do mundo, você e eu entramos em nossa criação. Jesus é o cumprimento do nosso plano. Quando sua história se realiza em você, você deve dizer a seus irmãos que estão dormindo, para afastá-los do absurdo, dito ano após ano de algum Deus externo a quem eles devem prestar homenagem, quando não há um Deus externo. É Cristo no homem que é a sua esperança de glória. E Cristo é o plano de redenção de Deus que foi estabelecido antes que o mundo fosse. Esse plano está na profundidade de cada ser, esperando para ser despertado e cumprido. Agora nos é dito que o homem padrão disse: a menos que você creia que eu sou, você morrerá em seus pecados. Coloque a pequena palavra "é" nesta frase como: a menos que você acredite que eu sou é ele, você morrerá em seus pecados. Aqueles que ouviram essa declaração não sabiam que ele estava falando do Pai,
mas o Pai é a causa. Assim como seu Pai é a causa de você, pois sem um Pai você não poderia ser. Então, toda a vida deve ser gerada. Então, eu digo a você, a menos que você acredite que o seu Eu Sou é o Pai de sua vida, você continuará a sentir falta dos seus objetivos na vida. Seu Eu Sou é o Senhor Jesus Cristo e não há outro. Como eu sei que isso é verdade? Leia sua história como contada nos evangelhos. Tendo nascido de cima, ele disse: Eu sou de cima e você é de baixo. Para onde estou indo, você não pode vir agora. Por quê? Porque, tendo cumprido as Escrituras, ele está retornando à fonte com o conhecimento de que ele é a fonte. Não é que você não venha, mas você não pode vir até que você tenha cumprido o que você concordou em cumprir antes que o mundo fosse. Você e eu concordamos em sonhar em concerto e não vamos quebrar nosso compromisso um com o outro. Nós descemos do céu e descemos direto para a nossa criação, onde tocamos as partes que concordamos em tocar. E enquanto pensarmos em Deus como outro, estamos dormindo. Mas, quando o tempo é cumprido, um é enviado para despertar seus irmãos adormecidos, dizendo: Quem me vê, vê aquele que me enviou, pois me enviei. E quem sou eu? Eu sou o que você chama de Deus. Eu o chamo Pai, pois tendo-o encontrado, sei que ele e eu somos um. Nos é dito que aquele que foi enviado se chamava Paulo. Foi Paulo que passou seus dias de manhã à noite testificando do reino dos céus e tentando convencer a todos a quem falou a respeito de Jesus, tanto da lei de Moisés quanto dos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele disse, enquanto outros não acreditaram. Mas ele deu as boas-vindas a todos que vieram. Isso é tudo o que posso fazer. Tendo tido as mesmas experiências que Paulo, tudo o que posso contar é o que vivi. Eu sei que Jesus Cristo é a única realidade. Ele é Deus Pai, alojado em você como sua consciência de ser. Você saberá que isso é verdade no dia em que você estiver possuído por uma vibração peculiar que a Escritura chama de vento, dizendo: o vento sopra onde quer, e você ouve o som dele, mas você não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Quando o vento o possuir, todo o seu corpo vibrará e você despertará no sepulcro onde você se enterrou, para perceber que nenhum homem tirou sua vida. Você colocou isso para baixo, que você tem o poder de derrubá-lo e o poder de levantá-lo novamente. Você colocou o seu poder criativo dentro de sua própria criação, que é o homem, pois a eternidade existe e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. O homem é parte da estrutura eterna do universo, e você se colocou dentro do homem. Esse foi o seu ato de misericórdia. Agora, eu gostaria de mudar a palavra criação para recriação, pois é uma transcendência da própria criação. Eu, a imaginação divina, desci a minha própria criação e, ao recriá-la, transcendendo-a para me despertar desse corpo de morte. Um dia você também despertará dentro de seu crânio para se encontrar sepultado. Você sairá para encontrar o simbolismo das Escrituras referentes ao nascimento de Jesus Cristo ao seu redor. Mas é tudo sobre você, não outra, pois você é Jesus Cristo saindo do Gólgota, seu próprio crânio.
O bebê envolto em panos estará lá, e aqueles que testemunharam o seu nascimento estarão lá. Mas eles não poderão ver você, como você é agora gerado por Deus e Deus é Espírito. Jesus Cristo é um padrão, enterrado em você, o qual você experimentará um dia. Então você saberá que a Bíblia é a sua própria biografia espiritual. Deixe os homens terem suas chamadas relíquias sagradas e todas as outras coisas, e perdoe-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Eles são os líderes cegos dos cegos. Outro dia, alguém me perguntou se a Bíblia era tudo de que eu falava. Eles achavam que era muito limitado e monótono, mas acho que é um mistério sem fim. Eu prego Cristo crucificado na humanidade, não em algum pequeno pedaço de madeira do Oriente Médio 2000 anos atrás. Nunca houve um homem que foi crucificado dessa maneira. Temos homens insanos, como os nossos Hitler e Stalins, que vão crucificar um homem por causa de sua crença. Em nossa própria terra, homens penduram outros homens nas árvores, achando que estão fazendo os negócios de Deus. Mas essa não é a história de Cristo, pois ele se tornou humanidade para que a humanidade pudesse se tornar Deus. Agora, ninguém sobe ao céu, mas aquele que desceu primeiro do céu, o Filho do Homem. Enterrado em ti está aquele Filho que sairá de ti, e saindo de ti, ele é o Filho do Homem, aquele com quem desceu do céu, que é Deus. Ouça com atenção. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Sim, eu sou a raiz, o pai de Davi. Ainda sou a descendência de Davi. Assim, o pai de Davi e a descendência de Davi são um e o mesmo ser. Davi, o símbolo da humanidade, sempre faz a vontade do Pai. Todos e tudo aqui estão fazendo a vontade do Pai. Diga, eu sou, esse é o Pai. Condicione seu eu sou dizendo, eu sou próspero, e você está fazendo a vontade do Pai. No 3º capítulo do livro de Samuel, a palavra Samuel em hebraico significa seu nome é Deus. O Senhor falou ao menino Samuel dizendo, aqueles que me honram, eu honrarei, e aqueles que me desprezam, eles serão levianamente estimados. Em outras palavras, seu conceito de si mesmo é sua honra ou sua desonra. Se você se sente pouco quando conhece alguém, está desonrando a Deus. Pensou mais importante que você? Ele pode ser mais rico, maior, mais forte ou mais bonito. Ele pode ser tudo o que você pensa que não é. Mas, se você se sentiu pequeno na presença dele porque ele tinha mais dinheiro, era mais sábio, mais forte ou melhor vestido do que você está desonrando a Deus. Como o nome de Deus é Eu Sou. E aquele que me honra, honrarei. E aquele que me despreza será levianamente estimado. O menino Samuel, acreditando que Deus era outro, ouviu uma voz aparentemente vinda de fora. Então ele foi ao profeta Elias, que significa meu Deus, e lhe disseram para voltar e sonhar novamente. Isso ele fez apenas para repetir o sonho. 3 vezes ele ouviu a voz chamando-o, até que ele soubesse quem era o Senhor e cresceu em sua unicidade para se tornar o grande profeta. O Samuel em você fala dizendo, aqueles que me honram, honrarei, e aqueles que me desprezam serão levianamente estimados. Se você se sentir inferior em relação a qualquer um, estará desprezando o nome de Deus que é Eu Sou. Deixar alguém te fazer sentir pouco. Eles podem tentar fazê-lo, mas apenas se você já se sentir pequeno.
Se você não se sente pouco, não importa o que ou quem eles são. Você pode não ter um centavo no bolso, mas não sentirá pouco quando souber que Deus é a sua imaginação. Você não pode ser mais do que Deus, então você é Deus. Não ande na terra de uma maneira arrogante, mas nunca deixe ninguém te derrubar. Eu nasci em uma pequena ilha chamada Barbados. A ilha é como uma grande fazenda, onde tudo é plantado para produzir $1. Nós plantamos cana-de-açúcar, da qual recebíamos seus produtos de melaço, rum, etc. Quando eu era criança, não tínhamos fertilizantes químicos. Os produtos animais chamados estrume foram usados para colocar a vida de volta nos campos. Quando espalhávamos isso no campo para fertilizá-lo, chamamos de transmissão. Isso foi muito antes de telefones, rádio ou televisão. Agora, temos uma indústria de radiodifusão que nos diz que perderemos nossos cabelos, dentes e tudo se não comprarmos um determinado produto. Esse é o mundo. Então, não deixe ninguém aqui fazer você se sentir pouco. Você é Deus. Ele está enterrado em você, como sua própria imaginação humana maravilhosa. No capítulo 13 de 2 Coríntios, Paulo convida você a testar Deus dizendo: vem, prova a ti mesmo. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Isso é um grande desafio. Se Jesus Cristo está em você e você sabe que Ele é a sua imaginação humana, que você acredita que cria a realidade, você pode testá-lo imaginando que você é o que no momento sua razão nega e seus sentidos negam. Agora, você pode acreditar em sua imaginação? Você pode despertar sua fé no verdadeiro Deus que é a sua imaginação humana? Tente. Ande como se você fosse a pessoa que você deseja ser. Pergunte a si mesmo como você se sentiria se fosse verdade, pois sentir cria vida. Isso é mostrado nas Escrituras. Dizem-nos que Isaque era cego quando disse: aproxime-se, meu filho, para que eu possa senti-lo. Ele não podia ver o que estava sumindo, então procurou o sentimento. Ao longo das Escrituras, você encontra o pai cego chamando seu filho para ser sentido e tocado. Quando José colocou seus filhos diante de Jacó, que admitiu ser cego, ele cruzou as mãos ao abençoar os meninos. Depois justificou seu ato. Agora eu pergunto: como seria o sentimento se o seu desejo pudesse ser sentido? Como você se sentiria agora se fosse o homem que você quer ser? Pegue o sentimento e acredite em Jesus Cristo, sabendo que Ele é a sua imaginação. Tudo é possível imaginar, mas é preciso fé para criar sua realidade. Assim como eu disse anteriormente, primeiro você deve ouvir, então a aceitação virá através da fé. Como os homens podem chamá-lo em quem eles não creram? A pessoa comum não acredita em si mesmo. Antes de escrever o primeiro capítulo do meu livro Sua Fé é Sua Fortuna, escrevi uma pequena frase dizendo: a fé do homem em Deus é medida por sua confiança em si mesmo. Não posso dizer que críticas eu tive por causa dessa declaração, mas ainda está lá, pois sei que é verdade. Sua fé em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo, porque o seu verdadeiro eu é Deus. Então, como poderia um homem chamar-se quando ele não acredita em si mesmo? E como ele pode acreditar quando nunca foi dito? E como ele pode ser dito a menos que haja um pregador? E como pode haver um pregador a menos que ele seja enviado? Então alguém que tenha experimentado a Escritura é enviado, como eu fui enviado. Então eu digo a você:
Você não deve nada a ninguém, porque o próprio Deus se tornou você. Mesmo que você não possa pagar o aluguel e você não tenha comido muito hoje, dentro de você está o ser que possui o universo, que o criou e sustenta. Seu nome é Eu Sou. Em vez de invocar seu nome, chame com seu nome dizendo: eu sou livre, eu sou rico, eu sou saudável. O eu sou que você é o poder criativo do universo. Eu experimentei pessoalmente a história de Jesus Cristo em detalhes. Então eu sei do que estou falando. Eu não estou teorizando. Cristo em você é o plano de salvação de Deus, e Deus em você é o seu Eu Sou. Quando você experimentar a história de Jesus Cristo, será na primeira pessoa, no singular, presente. Você não vê outro. Você é o primeiro que ressuscita e nasce, à medida que a Escritura se desdobra dentro de você. Estou diante de você como testemunha, e como Paulo, passo meus últimos dias de manhã à noite testificando do reino de Deus e tentando convencer a todos de que Jesus Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. Você veio aqui apenas para cumprir as Escrituras. Cristo está em você e deve se realizar em você. Então não deixe ninguém fazer você se sentir pouco e não se sinta arrogante. Eu não posso encontrar alguém que eu não respeite. Ele pode ser aquele que brilha meus sapatos, mas ele é Deus. Eu estou brilhando meus próprios sapatos no ser que está fazendo isso, e respeito ele. Ele tem que pagar aluguel, comprar comida e roupas. Só porque ele faz o papel de sapatos brilhantes, não significa que ele é menor que eu. Por trás dessas máscaras somos todos irmãos. Eu te conheci antes que o mundo era. Naquela época, nós éramos um ser que é Deus. Somos feitos de uma irmandade de irmãos infinitos. No entanto, apesar do número, todos nós nos conheceremos individual e distintamente, à medida que retornarmos ao ser único. Nós descemos e nós tornamos fragmentados em nossa própria criação. Então, estamos voltando para aquele que realmente somos, que é Deus, o Pai. Você é Ele, e um dia você o conhecerá por experiência própria. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo, que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.